Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o juízo, é o nosso tema de hoje. Para nós estudarmos sobre o juízo, nós temos que encontrar aqui, quais as funções de Jesus no juízo. A primeira função nós encontramos no livro de João, capítulo 5, verso 22. Veja só, e o texto nos diz o seguinte: João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então aqui, a primeira função que nós encontramos de Jesus no juízo é que ele é juiz. Agora nós temos uma segunda função de Jesus que ele vai exercer no juízo. E qual é essa função? Eu convido você a irmos ao livro de 1 João, o capítulo é o capítulo 2 e o verso é o verso 1. 1 João 2, verso 1. E o texto fala bem assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você percebe aqui que nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual a outra função de Jesus no juízo? Jesus, ele está intercedendo, Jesus, ele é o nosso advogado. E como é isso? No texto nós vemos que Jesus ele é o juiz, em outro texto nós vemos que Jesus é o advogado. Perceba o seguinte: para alguns, Jesus já julgou, para outros, Jesus ainda está intercedendo, defendendo. Você entende? É mais ou menos assim. Conta-se a história de dois amigos. Um estudou, se tornou advogado, e o outro caiu no mundo do crime. E esse caiu no mundo do crime, lembrou do seu amigo que era advogado e ligou para ele. O seu amigo foi lá, intercedeu por ele, advogou por ele e tirou ele da cadeia. Mas esse amigo cai novamente no erro e agora liga para o seu amigo que era advogado. E ele diz o seguinte: hoje eu não posso advogar por você, hoje eu irei julgar a sua causa. Aquele jovem que era advogado então se tornou juiz. Você entende? Agora veja só, nós vamos pegar o juízo e nós vamos dividir em três fases. A primeira fase nós iremos falar, nós vamos chamar de juízo investigativo. É a primeira fase. E esse juízo investigativo, ele deu-se início em 1844. Então, em 1844 começa o juízo de Deus. E ele terminará pouco antes da volta de Jesus. O que é interessante que em Daniel 8,14, o texto fala bem assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O santuário que está se referindo, que vai ser purificado, é o santuário celestial, é o céu. O céu precisa ser purificado? Sim. Por quê? Porque lá no céu está o relato dos nossos pecados. Estão escritos lá no céu os nossos pecados. E o céu precisa ser purificado. É como acontecia no antigo Israel. Deus pediu para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E lá o texto fala: segundo o modelo que te mostrarei no monte. Então o modelo que Deus tinha mostrado para Moisés era o modelo do céu. E aquele santuário que existia na terra, aquele santuário terrestre, as pessoas iam até o santuário com um cordeiro, ofereciam pela sua culpa e simbolicamente os seus pecados ficavam então depositados no santuário. E uma vez por ano então era feito um juízo, chamado de expiação. E então esse santuário tinha que ser purificado pelo sumo sacerdote. Jesus hoje está fazendo, então, essa purificação no santuário, ou seja, o juízo, chamado juízo investigativo, ou seja, de investigação, você entende? Então, esse juízo começou em 1844 e vai terminar pouco antes da volta de Jesus, por isso se chama investigativo. Mas nós temos a segunda fase do juízo, que se chama comprovativo. E esse juízo ele vai acontecer durante
os 1000 anos no céu. Como, por exemplo, Jesus vai vir agora e Jesus vai levar os seus para o céu. E nós passaremos no céu 1000 anos. E o que vai acontecer quando nós chegarmos no céu? Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, convido você a irmos em 1 Coríntios 6, verso 2, e o texto nos diz o seguinte, veja só. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? A pergunta, ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver que muitas pessoas não alcançaram o céu. E aí nós vamos descobrir através dos livros, dos registros no céu, porque essas pessoas se perderam. Você percebe? O próprio Cristo irá nos mostrar o motivo pelo qual elas se perderam. Aí é onde entra a questão do juízo comprovativo. O que acontece? Nós iremos ver que Deus fez todo o esforço, mas essas pessoas não conseguiram, né? Ou não quiseram ir para o céu. Então vai mostrar que realmente Deus ele é justo, Deus é misericordioso. E nós temos a última fase do juízo, e essa fase se chama executiva, né? Ou execução. Isso vai ocorrer quando nós abrimos nossa Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10. Veja só o que diz. 20, do 7 ao 10. Diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Verso 9. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o verso 10 diz bem assim: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O que nós temos aqui então? Nessa parte de execução, essa aqui é a história final, ou seja, Satanás, os seus anjos e os ímpios serão destruídos com fogo e enxofre. Você percebe então? Então nós temos aqui a parte final, onde Deus aniquila Satanás, onde Deus aniquila os anjos maus, onde Deus aniquila os ímpios. Descerá fogo do céu e consumirá a todos. Sabe, meu amigo, minha amiga, e como nós então escaparemos do juízo de Deus? Como nós podemos escapar, né, desse juízo? Aqui diz bem o seguinte, olha, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Eu convido você para ir ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, e vamos ver o que o livro de Romanos 8, verso 1 tem para nós. E o texto nos diz o seguinte, veja só: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, meu amigo, minha amiga, se nós estivermos em Cristo, se nós entregarmos nossa vida a Cristo, no dia do juízo, nós com certeza seremos absolvidos pelo grande advogado. O Senhor Jesus hoje ele está intercedendo por mim e por você. E para que nós possamos passar com louvor no dia do juízo, é preciso nós entregarmos nossa vida a Ele. É preciso nós termos o nosso Senhor Jesus como o autor da nossa salvação, o nosso Redentor. Sabe, que Deus possa abençoar você e que esse seja o seu desejo de um dia entregar sua vida a Ele e ter o Senhor como Senhor da sua vida. O Senhor que intercede por você. E eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Amado Deus, obrigado por esse momento. Obrigado aqui, Senhor, por saber que ainda hoje o Senhor intercede por nós. Mas que possamos tomar uma decisão ao teu lado. Que possamos entregar nossa vida a Ti enquanto há tempo.
Obrigado pelas bênçãos, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.